A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu quero, através dessa mensagem, fazer um alerta para você que é cristão, que crê em Deus. Eu estava refletindo com os obreiros há um dia desses e constatando que a pessoa que hoje serve a Jesus, aquela pessoa que frequenta a igreja, que ela teme em buscar a Deus nos dias de Santa Ceia, que ela faz jejum, que ela ora, que ela busca congregar na igreja, essa pessoa é um verdadeiro milagre. Por que nós chegamos a essa conclusão? Por conta da dificuldade que existe hoje em dia de buscar a Deus, existe uma dificuldade, e além da dificuldade, existe diversos escândalos, né? Então, as instituições, de forma geral, estão descredibilizadas. Você vê questionamentos a respeito da polícia, questionamento a respeito da OAB, questionamento também a respeito do governo, né? E assim por diante. Todas as instituições estão sendo descredibilizadas. E até mesmo a figura do pai, a figura da família. Hoje em dia a família não é mais o pai, a mãe e a descendência. Hoje em dia eles querem fazer da família uma bagunça. Então, todas as instituições que Deus criou, que a humanidade criou para o benefício do homem, está sendo descredibilizado. Inclusive as igrejas, né? Inclusive as igrejas, os lugares onde as pessoas buscam a Deus. E a pessoa que busca a Deus hoje, ela tem que buscar a Deus com foco em Jesus. Porque devido aos escândalos, devido às coisas que aconteceram, é, e, e muitas pessoas ter visto muitas coisas, ela ainda permanecer com a fé firme e inabalável em Jesus, somente um milagre. Então você, meu amigo, que hoje acompanha esse vídeo, você que ouve essas palavras e você continua firme na fé, tomando Santa Ceia, apesar das dificuldades, apesar das tentações, apesar dos escândalos, você que busca Deus de verdade, pode ter certeza, olhe para você e veja, e constate, né? Eu sou um milagre, porque eu já passei por tantas coisas, já vi tantas coisas e continuo firme na presença de Deus. E não vou parar por aí não. Tem um versículo na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 14, diz assim: Não é maravilha, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, imagine as pessoas na terra verem um anjo. Toda vez que um relato bíblico narra a visão de uma pessoa vendo um anjo, né, na sua forma espiritual, em muitos casos há espanto. Você vê na Bíblia ali Isaías vendo os anjos, né, tendo um encontro com Deus, e há uma fase de espanto. O próprio João, quando viu o anjo, ele quis adorar o anjo. Isso é narrado lá em Apocalipse. E o que eu quero dizer para você? Que pode acontecer coisas que, se eu falar aqui com você, você pode achar que eu estou ficando doido, maluco, né? Por exemplo, antes da pandemia, se alguém chegasse para você, seja sincero com você mesmo agora. Se alguém chegasse para você antes da pandemia e falasse que haveria uma pandemia mundial e que as igrejas iriam fechar, que as fábricas iriam fechar, né? Muitas coisas iriam fechar, o mundo nunca mais seria o mesmo depois daquilo. Muitas pessoas, elas duvidariam, muitas pessoas, elas não acreditariam. Eu mesmo cheguei no domingo e falei, gente, a paz do Senhor Jesus, uma ótima semana, até domingo que vem. E veio a ordem, né?
olha, fechar as igrejas, apenas farmácias e mercados vão funcionar. O que eu quero dizer com isso? Que, à primeira instância, se alguém falar isso com você, você fala, não, isso aí nunca vai acontecer. Mas aconteceu. A pandemia veio, passou, né? E hoje nós estamos aqui. Então vai acontecer coisas que vai espantar você. Vai espantar você. Sabe o que veio a notícia recentemente, divulgada pelo próprio Twitter, né? Agora é X, do presidente dos Estados Unidos, que nos arquivos que eles descobriram tem a impressão de haver OVNIs, ou seja, alienígenas, né? Você fala, ué, mas isso aí existe? E se aparecer? Você saiba que não é alienígena, mas é o maligno, é o diabo se transformando. Então, vai haver alguma coisa que vai distanciar as pessoas da presença de Deus, a grande apostasia. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Podem acontecer coisas absurdas, né? Como está acontecendo no mundo de hoje. Você ouve as notícias, você se espanta com tantas coisas que nós escutamos. E o cristão, o homem de Deus, preste atenção nisso agora. O homem de Deus tem que ser guiado pela palavra de Deus em primeiro lugar. Seja guiado pela palavra de Deus. Por que eu falo isso? Porque se você ser guiado pelas mídias convencionais, você vai ser uma pessoa completamente manipulada. Então pode aparecer aí de uma hora para outra e a mídia fazer o trabalho dela, né? Então você tem que entender, você tem que abrir os seus olhos espirituais e enxergar a verdade. Antes de confiar em jornal, antes de confiar em celebridades, em políticos, antes de confiar em qualquer homem, confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Eu vejo uma notícia, né, por aí o mundo afora, que existe um povo que se diz ser o povo de Deus, porque eles carregam a genética, né, de Abraão. Mas, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, povo de Deus é quem confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Nova Jerusalém é para quem confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe povo de Deus por fenotipo, por DNA. Não existe povo de Deus porque mora em um espaço geográfico no globo terrestre. Não. Você pode ser de Deus e morar na China, morar nos Estados Unidos, morar no Japão, morar na Europa, morar aqui na América Latina, morar na Oceania. Você pode ser homem de Deus, mulher de Deus. Por quê? Porque não é atrelado à sua nacionalidade, não é atrelado ao território que você ocupa, não é o seu fenotipo. Quem é de Deus é aquele que confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, tem pessoas que dizem que é povo de Deus e não é. É só propaganda, é só repetição. E aquilo que é repetição, às vezes entra na cabeça da pessoa como se fosse verdade. E não é. Você tem que crer na Bíblia, na palavra de Deus. O povo de Deus é esse. A nação santa, a raça eleita, o sacerdócio de Deus é esse. É o povo que tem como base fundamentar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, aprenda isso. Aprenda que logo, em breve, vai surgir essas coisas. O maligno se transformando em anjo de luz, né? Pode aparecer aí seres de outro mundo. Somos de outro mundo. E não, na verdade não é. E pode aparecer palavras, correntes, ideologias que são demoníacas, filosofias que são demoníacas,
elaboradas, criadas por demônios. Então, você tem que aprender a confiar em Deus e a confiar na palavra de Deus, a confiar nos seus irmãos de fé, né? Porque você tem Deus como Pai, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Você tem Deus como Pai e Deus tem os seus filhos. Quem é os seus filhos? É a igreja. E a igreja, nós cumprimentamos uns aos outros como a paz do Senhor, irmão. Então você tem que confiar na igreja porque a igreja tem o Espírito de Deus e nós temos a palavra de Deus. Porque se a pessoa ser guiada pela internet, pelos pastores que não tem rebanho aí da internet, você infelizmente, meu amigo, vai ser enganado, né? Tem um monte de gente que usa a Bíblia para defender as coisas mais absurdas que você pode encontrar. Então, é bloco de carnaval cristão e o cara pega a Bíblia e defende. Então, o que você tem que entender? Confie no Espírito Santo que foi derramado na igreja e a igreja ela vai se manter fiel pela provisão de Jesus e confie na palavra de Deus, né? Que é sagrada. Então faça isso, abra os seus olhos. Tem gente que acredita em tudo. A vaca voou. Aí a pessoa acredita. Onde viu isso? Na internet. Cuidado. Não é tudo que você ouve que você deve acreditar, principalmente na mídia, principalmente naquilo que falam por aí, nessas ideologias, neoliberalismo, que mais? Comunismo, que mais? Sionismo, que mais? Tantas coisas, né? Que são doutrinas fabricadas pelo próprio maligno. Então abra seu coração, creia, né? Creia em Deus e confie na palavra de Deus. Tem até um muro das lamentações lá, aquele pedaço de pedra lá que eles acham que é sagrado e não é. Sagrado é a pessoa invocar o nome de Jesus. O que Jesus falou para a samaritana, para a mulher samaritana? Eu digo que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorarão a Deus. Jesus estava falando da cidade física de Jerusalém, né? Nem nesses montes, nem em Jerusalém adorarão a Deus. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é um local específico no mapa. Eu estou em Jerusalém, eu estou adorando a Deus. Não. Você pode adorar a Deus onde você estiver. Não debruçado em um muro. Você não precisa disso. Então, onde tiver dois ou mais, ou seja, a igreja, o povo de Deus reunido, vocês vão orar, vocês vão tomar a Santa Ceia, vocês vão buscar Deus e Deus há de falar com vocês. E a Bíblia vai dizer isso, né? Que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Confie em Deus de todo o seu coração, abra os seus olhos, abra os olhos para a verdade, ainda é tempo para você não se perder pelo que vem por aí. E já deixa esse vídeo já como registro daquilo que há por vir, para vocês pegar firme com Deus de todo o seu coração. Amém? Fique com Deus, a paz.